Hoje a gente vai falar sobre estratégias para você se diferenciar na internet. E eu tô aqui junto com o Lucas Lerman. Fala, Lucas, beleza? E aí, terceiro, beleza? Tranquilo? Tudo bom, gente? Tudo certo? Tudo certo. Então, para quem não conhece, o Lucas, ele é fotógrafo, ele é palestrante, ele tem, enfim, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, Lucas. Falasse um pouquinho só sobre você, para a galera entender um pouco do que você faz e o que você vai compartilhar, a gente já vai entrar no tópico aí. Ah, fechou, show de bola. Bom, eu sou fotógrafo de casamento, mais especificamente, há mais de 15 anos já. Então, eu acabei começando super jovem aí, por causa da minha família, que também já era de fotógrafos, meus pais eram fotógrafos, enfim. E no início fotografei um pouco de tudo. Quando comecei trabalhando no estúdio da família, fiz fotos desde estúdio, produto, aniversário, tudo que a galera pode imaginar. Eu brinco que só não fotografei enterro naquela época, o resto todo eu fiz. E com o tempo fui focando meu trabalho cada vez mais em fotografia de casamento, que é 80, 90% de fotografia que eu faço. E desses mais de 15 anos aí, há quase 10 já, o meu trabalho também é dividido entre fotografar e a questão de ensino, de compartilhar aí conteúdo, conhecimento com outros fotógrafos, seja em palestra, em curso presencial e agora com muito mais força nos conteúdos e cursos online também. Então, basicamente, meu trabalho hoje é fotografar casamentos e compartilhar aí um pouco do que eu aprendi, do que eu vejo que funciona nesse tempo de trabalho, compartilhar com outros colegas. Bacana, cara, bacana. E eu trouxe o Lucas hoje, porque eu conversei com ele, eu perguntei, falei assim, cara, o que que você está fazendo para se diferenciar dos seus concorrentes, ainda mais numa região tão disputada aí que é a Serra, do Rio Grande do Sul, é algo que, enfim, o mercado já está mais limitado e agora você tem que ser muito criativo e tem que ter algumas coisas que o Lucas vai falar para vocês aí. Ele vai mostrar o que que ele está usando de estratégia, tá? Para poder se diferenciar no meio desse novo mundo que a gente está vivendo. E antes disso, Lucas, antes da gente começar, eu queria deixar um recado aqui para você que não está assistindo e não está no grupo do Telegram. Entra no nosso grupo do Telegram, a gente tem muito conteúdo lá que a gente já fez aqui na Album e materiais extras e tudo mais, e você vai ser notificado aí dos próximos conteúdos, beleza? Então, fazendo um link com o conteúdo de ontem, ontem eu falei um pouquinho sobre ideias de conteúdo para você postar, publicar no seu blog, né? E hoje o Lucas ele vai mostrar um pouco das estratégias que ele usa e vai ser bem complementar ao conteúdo de ontem também, esse conteúdo de hoje, tá? Então, Lucas, basicamente a pergunta que não quer calar, né, cara? O que que você está fazendo para se diferenciar dos seus concorrentes? Show de bola. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma estratégia de acordo com a realidade que a gente está vivendo, mas não só a realidade de Covid, de quarentena, a realidade de fato do novo mundo que a gente vive, de como as pessoas consomem produtos, consomem conteúdo nos dias atuais, né? Então, o primeiro recado que eu queria dar é que a gente está passando por um momento delicado, isso é com certeza, isso é um fato, né? Mas para a galera pensar muito em, por exemplo, o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. A situação que se apresentou aí para a gente não é algo que está nas nossas mãos, que a gente tem como controlar, ou seja, a gente não pode sofrer por ela e não. O que a gente pode pensar e focar nesse momento é que ações eu posso fazer enquanto fotógrafo, enquanto empresário, enfim, nesse momento para que a gente passe para a situação da melhor forma possível, mantenha o nosso negócio vivo e saudável, né? E aí, muito do que se fala nesse momento é aproveitar até para trabalhar de home office e compartilhar conteúdo. E hoje se fala muito, né, em compartilhar conteúdo, em entregar conteúdo. Isso pode ser feito de várias formas, algumas delas eu vou compartilhar aqui com a galera. Só que a primeira coisa, quando a gente fala em compartilhar conteúdo,
Até tá cheio de meme, né, da galera fazendo, de tanta gente que tá fazendo live ou esse tipo de coisa. Então, por mais que todo mundo esteja em casa, com tempo, teoricamente, já é uma coisa que conteúdo está saturando também, ou seja, compartilhar, entregar conteúdo só faz sentido hoje se isso fizer parte de uma estratégia. Se Exato. isso, de alguma forma, conversar diretamente com o teu público-alvo, o teu cliente lá no final. Porque simplesmente pegar o celular e prender, fazer uma live ali, é mais uma necessidade de ser visto do que, de fato, entregar um conteúdo de valor, né? Exato. E quando você fala de conteúdo de valor, ontem eu bati muito nisso e eu acho que, Lucas, eu acho que a grande dificuldade, pelo que eu percebo das pessoas, é, de saber o que é conteúdo de valor e o que você precisa pensar para produzir esse conteúdo, né? Então, acho que isso é importante a gente frisar e dar alguns exemplos práticos, né? Que eu acho que é isso que você trouxe para a gente, pode trazer para a gente, né? Então, eu queria que você mostrasse um pouquinho, né, das estratégias que você está usando para poder atrair, para poder, enfim, oferecer o que é um conteúdo de valor, né, Lucas? Acho que esse é o ponto. O que é um conteúdo de valor, cara? Muito bem, o que é um conteúdo de valor? Um conteúdo de valor é o conteúdo que ele vai resolver algum problema do seu cliente. Uhum, A situação mudou e esse cliente ele tem problemas para resolver, ele tem situações para resolver. Quanto mais o conteúdo que a gente entrega resolver esses problemas, mais a gente vai fidelizar, mais a gente vai gerar nesse cliente potencial, nesse lead, né, algo sobre um gatilho mental de reciprocidade, dele querer se conectar com a gente, querer consumir o que a gente pode vender também. Então, a primeira coisa, deixa eu compartilhar minha tela aqui, para a galera entender. A primeira coisa que eu sugiro para quem quer, de fato, aproveitar esse momento para gerar conteúdo de valor para o seu cliente é definir quem é esse cliente. Então, como eu sou fotógrafo de casamento, tudo que eu for falar aqui é focado em noiva, em noivos, né? Mas a gente sempre fala noiva porque a gente sabe, pelas nossas pesquisas, que o processo de tomada de decisão ele acaba sendo muito mais feminino nesse momento. Então, a partir daí, esse é o meu público, com essa pessoa que eu preciso conversar. Depois disso, o que a gente fez foi entender quais são as dores dessa noiva, desse público-alvo. E a galera pode se perguntar, mas Lucas, como é que eu vou entender quais são os problemas dos meus clientes? Eu compartilho com vocês bem como a gente fez. Isso foi feito de duas formas. Umas um pouco de forma bem informal, em stories no Instagram, abrindo caixa de pergunta ali, entendendo quais foram as maiores dificuldades desde que as pessoas enfrentaram quando organizaram seu casamento, quando estavam nesse processo de escolher fornecedor, enfim. E outro que a gente fez, olhando para os nossos casamentos antigos, aí, os casais que a gente tinha atendido, eu listei 20 casais sendo ideais, 20 casais que a gente entende que tudo funcionou super bem, que era o público certo, o tipo de trabalho que a gente oferece, que eu era fotógrafo certo para essa noiva, enfim. E a uhum. gente fez uma pesquisa de opinião, por e-mail mesmo, com algumas perguntas específicas, entendendo quais tinham sido as maiores dificuldades deles na organização, pessoas que já viveram o seu casamento, né? Legal. E com base nessas respostas, aí a gente estruturou esse conteúdo. A galera que tem um pouco de noção aí de inbound marketing vai entender bem esse processo, mas a gente começou a fazer conteúdos focados em 4 etapas do funil de vendas, né? Que é o primeiro é aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, de fato, como a gente resolve esse problema, até o final lá, que é o momento da decisão de compra dessa noiva. Bacana, Então, com cara. base... Não, Aqui acho que muito vai... legal a sua estrutura de separar, né? Ontem eu falei bastante desse modelo exatamente de funil, e ali, para quem tá assistindo aqui, tá vendo, o Lucas ele definiu exatamente pessoas, né, no topo do funil ali. Então, quais são as necessidades das pessoas que estão pensando, né, Lucas, em tomar uma Uhum. decisão de casar, né? Putz, tipo de vestido, é, quais são os filmes que você pode ver para se inspirar, 5 formatos. Então a pessoa começa
você começa a criar um certo desejo, né, na pessoa, indireto, para ela conhecer que você é um cara que, pô, eu entendo do assunto, né? Então a pessoa já começa a considerar ele uma referência nessa primeira parte. E A gente acaba depois, construindo uma autoridade, né, uhum, com essa noiva. exatamente, cara, exatamente. E depois embaixo, né, ele começa a já provocar um pouco mais esse cliente, né? Então, os 10 casos reais de fotógrafos que perderam as fotos. Essa é uma grande dor aí, né, que as pessoas têm ao decidir um fotógrafo, né, Lucas? Será que eu posso confiar nesse cara? Né? Então, ele já gerou isso aí. Uma das perguntas na nossa pesquisa, ela falava sobre os maiores medos Uhum, dessas noivas, e o que mais apareceu foi, o meu medo que era que o fotógrafo perdesse as fotos do meu evento. uau. Então a gente justamente falou desse assunto, e a ideia é que lá no final ela entenda. Se der match, até tem um conteúdo que a gente largou ontem, que o título é exatamente esse, deu match, tá no blog ali, Uhum. que lá no final ela entenda que a gente é a solução para esses problemas, esses medos, enfim, naturalmente, né? Simplesmente pelos conteúdos que foram compartilhados, porque é muito diferente. A partir desse momento, o desejo vira do cliente de querer comprar o nosso produto. Então, eu acredito que vender hoje não é aquela, não está mais relacionado a dizer compre, compre, compre o que eu faço, mas sim gerar nessa pessoa um desejo tão grande, com base nesses conteúdos, de comprar, de fato, o produto que a gente faz. Então, fazer a pessoa querer comprar da gente, não a gente vender para ela. Legal. E essa parte ali enfim, a gente falou um pouquinho do aprendizado, do reconhecimento que você colocou e a consideração da solução ali, que é considerar que você é uma pessoa ideal para ela, né, cara? Então, ó, a importância de contratar um fotógrafo criativo. Então, é isso que no caso do Lucas, ele como fotógrafo, o estilo da foto dele é um estilo de foto criativo. Então, imagina, se você não tem um estilo de foto um pouco mais retrato, um pouco mais formal, você vai mudar, né? Vai adaptar um Hum, pouco o como você vai conversar com as pessoas. De repente, não sei, Lucas, qual que é o teu avatar, mas pelo que eu vi aqui, não é um público classe A que vai casar num. É algo, né? Uma pessoa que quer uma foto mais divertida, uma festa mais. Enfim, fala um pouquinho aí, eu tô tirando a conclusão, mas. vamos lá. Aham. Só para a O pessoa nosso entender avatar, na verdade, qual que é seu avatar, só para a pessoa claro. entender um pouquinho. Acho que é legal isso. Sabe que isso do conteúdo acaba sendo tão sincero que acaba até resolvendo um problema pra gente e pro cliente também. Que se não é o nosso público, em algum momento ele vai chegar, ele vai consumir esse conteúdo, consumir, ele vai chegar à conclusão que aqui, ó, seu casamento é único, suas fotos devem ser também. Ou tem conteúdos, deixa eu ver, por exemplo, veja se eu sou o fotógrafo ideal para você. Uhum. E se der não, é legal porque não encaixa no nosso avatar. Ou seja, você Não tira os encaixa. curiosos. E tira, de repente, um cliente que não quer consumir o tipo de fotografia que a gente faz Uhum. e, enfim, que não vai ficar feliz nem da nossa parte, nem da parte dele. Então a gente acaba sendo super sincero nesse ponto, porque eu acredito que existe o fotógrafo ideal para cada tipo de cliente. O nosso avatar, que a gente chama ela de Camila, Que legal. ela. Pena que eu não tô com a imagem dela aqui, mas ela foi feita em cima com base nas noivas que a gente já atendeu e super deu match, super funcionou a questão do trabalho, enfim, Que legal. e com base nas semelhanças entre todas elas. Mas basicamente é uma pessoa com com certo poder aquisitivo, porque a gente sabe que o trabalho tem um valor agregado, porém alguém que talvez não valoriza tanto coisas tão formais, tão clássicas, valoriza muito uma questão de viajar, uma questão de. Isso eram respostas delas, né? Uhum. De assistir, maratonar a série com um noivo, e enfim. E é engraçado que no final disso tudo a gente acaba chegando à conclusão de que o nosso público ideal ele é parecido com a gente. A gente vai atrair pessoas semelhantes com estilo de vida semelhante. Então, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, ó, para a galera ver bem na prática mesmo. Por Boa. exemplo, Essa. aonde entrou o ProSite no meio dessa estratégia toda, né? Porque esses conteúdos que a gente preparou, e como a gente entrega conteúdo hoje? Conteúdo a gente pode entregar de N formas. Eu posso estar respondendo stories no Instagram,
eu posso estar fazendo texto no blog, eu posso estar criando vídeo, eu posso estar gerando um e-book, enfim, a gente pode entregar Esse é conteúdos o de várias segredo, né, formas e é legal. Lucas? Exatamente, a gente abraçar por todos os lados, né? Tem gente que vê o Por texto no exemplo, blog. Legal, esse daí é um post no seu blog, né? ó, esse é um post no blog que a gente fez ali, fiz pelo ProSite. Eu divido bem certinho a questão de blog pra gente entregar um conteúdo, dar dicas pra noiva, enfim, resolver algum problema dela. E lá nos trabalhos é onde eu vou colocar os últimos trabalhos recentes que a Legal. gente fez. Esse é um desses conteúdos que a gente falou, que é um conteúdo que fala sobre qual seria o seu vestido ideal, né? Para que cada noiva possa entender quais são os tipos de vestido que existe. Muito interessante. Com E base nisso, sempre com entender. palavras-chave, olha que bacana, né? É uma. Ele sempre coloca palavras-chave, tipo, para noiva, casamentos incríveis. Essa conjugação de palavras, que ele está falando de casamentos incríveis, é algo que liga muito com a fotografia criativa que ele está colocando no avatar. Então, a palavra-chave, né, Lucas? Acho que só para também deixar essa dica aqui para a galera, palavra-chave não é uma tag, uma coisa tipo quadradinha lá, robô. O Google é isso aí, é humano, né? É um humano é um buscador. Então imagina, quem vai buscar? É uma pessoa. Então quanto mais pessoal e pensar com a cabeça de quem está procurando. O que que essa pessoa, o que que a Camila está procurando, né? Acho que Exatamente, até o que, porque que esse essa Camila. conteúdo ele para que facilmente a noiva possa encontrar, chegar nesse conteúdo pelo Google, né? Uhum. Basicamente o processo ali foi eu fazer a base dos conteúdos com uma. Porque, enfim, a gente que vive isso na pele, eu acho que para ele ficar um conteúdo realmente real, humano, tem que partir da gente, com o nosso jeito de falar, enfim. Aí uma jornalista ela de fato transformou isso num conteúdo com início, meio e fim. E antes de sair no blog, a gente faz uma revisão e otimização desse conteúdo com essas palavras-chave para conversar com a nossa noiva e para otimizar esse conteúdo para o Google. Bacana, cara, muito massa. E aí você deu um exemplo E aí que se tornou, né, um post no blog. E a gente tava conversando lá. Conta um pouquinho o que mais de conteúdo que você tá. Enfim, não sei se você terminou aí, mas. aqui eu ia mostrar para a galera assim, ó, a gente precisa captar esse lead, esse potencial cliente de alguma forma. Ela Legal. precisa cair num desses conteúdos, né? Depois disso, o que a gente precisa fazer é amarrar essa pessoa. Por exemplo, ela leu esse post aqui que resolveu o problema dela sobre definir qual era o seu vestido. Aqui Olha só. embaixo, ela já tem a opção de deixar o e-mail dela e receber um e-book sobre dia de noiva, com tudo que ela precisa saber antes do dia perfeito. Sensacional. Então a gente amarra ela dessa forma. Ela vai deixar o e-mail aqui, vai receber um e-book. Esse e-book é feito com uma landing page. Que até outra dica para a galera que está usando a solução da Album do ProSite. Quando a gente começou esse trabalho ainda não tinha essa opção, mas hoje é o que a gente está começando a usar. As landing pages agora podem ser feitas diretamente na plataforma da Album, que deixa o processo mais rápido, mais barato, mais fácil de ser feito, né? Quanto que você. Curiosidade, Lucas. Eu não sei se você utiliza uma plataforma. Essa daí é externa ainda, né, cara? Acho que como a gente lançou faz pouco tempo. Você lembra Uhum. o valor mais ou menos que você paga só da plataforma do Landing Pages? Aproximadamente? Ah, cara, ela era feita pelo WordPress, mas eu sei que não é barato, ou seja, O custo de um isso programador, quanto tempo demorou para fazer isso? Com certeza um programador teve que colocar a mão aí, né, cara? exatamente. Um programador tem que fazer, porque o WordPress ele tem possibilidades bacanas, mas ele é muito mais complicado de usar. Então, nesse momento, a Album resolveu um problema meu como fotógrafo. Olha como o que eu tô falando, isso dá a volta e vale a mesma coisa, né? Exatamente, cara. E o legal é que você fez então um post no blog e no final do post já desembocou num e-book para pegar o contato dessa pessoa, né, cara? Exatamente. Se a galera entrar no blog aqui, ó, deixa eu abrir. Eu vou deixar depois, galera, o link desses conteúdos do Lucas no nosso grupo do Telegram, então, para vocês terem aí como baixar esse e-book. Eu até conversei com ele para a gente deixar direto o e-book lá para vocês terem, mas o que o Lucas me falou foi o seguinte, cara, façam a experiência para vocês verem que bacana que é depois a pessoa receber esse e-book no e-mail. Então, vale a pena Exatamente. ver o fluxo completo, né?
Por exemplo, ó, aqui no blog eu tenho dividido em para noivas e para fotógrafos, que a gente acaba gerando conteúdo para esses dois públicos. Bacana. Mas todo o conteúdo desses para noivas, em algum momento ele dá a opção ali dela acessar um e-book, enfim, ou no meio ou no final, porque dessa forma eu amarro esse potencial cliente dessa forma. Ela caiu aqui nessa landing page para baixar o e-book. E por que eu quero que que a galera que está acompanhando possa fazer isso? Porque depois de baixar esse e-book, ela começa a receber alguns e-mails que estão programados, com mais conteúdos, ou seja, eu continuo alimentando ela até que chegue naquele processo de fato, de decisão de compra, né? Então, por isso que a galera pode entrar, deixar seus dados e baixar esse e-book aí. Massa, muito massa, cara. Isso é uma estrutura completa de conteúdo, porque a gente não fica simplesmente jogando nosso tempo e jogando conteúdo ao vento. Não, ela faz parte de uma estratégia completa que lá no final é para a gente continuar tendo pedidos de orçamento, continuar tendo procura, mesmo na época que a gente está vivendo. Por quê? Eu entendi muito com os pedidos de orçamento que a gente tem recebido que todos os eventos foram adiados. Ok, isso é um fato, eu não tenho o que fazer sobre esse fato. Porém, as pessoas estão aproveitando esse momento de quarentena para organizar o seu casamento para o ano que vem ou para 2022. Olha que oportunidade, né, cara? Então, justamente porque as pessoas estão com tempo para fazer isso. Eu disse, então esse é o momento de eu entregar o conteúdo para elas. Tanto que a gente tem feito uma série de reuniões, todas por vídeo, obviamente, mas para que o nosso negócio ele possa continuar funcionando. Porque eu faço essa estratégia e lá no final eu recebo um contato, um pedido de orçamento, vou atender essa noiva. Por mais que o casamento seja daqui a um ano, se eu fecho com ela, ela já vai pagar uma entrada, enfim. O nosso fluxo de caixa aí continua ativo e a gente continua mantendo. Tem uma série de conteúdos aí no blog, eu vou convidar a galera para... vai compartilhar o link depois, todo mundo pode chegar, pode ir olhar. E olha que é legal, por exemplo, Tesser, esse conteúdo aqui, ele tá com 229 visualizações. Porém, se eu for descer lá, isso é muito legal do ProSite também, que ele já sugere outros conteúdos, é mais uma forma de eu manter essa pessoa presa, né? Num bom sentido, engajada. Sim, Mas sim. tem um conteúdo aqui, por exemplo, que são 12 lugares para fazer seu casamento na Serra Gaúcha. E a gente tem muito cliente de fora que vem casar na Serra Gaúcha, né? Uau, quase 9 mil visualizações ali. Quase 9 mil visualizações, exatamente. Então, o conteúdo ele tem que ser pensado, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai somando, até que vire um hábito desse potencial cliente consumir o conteúdo que a gente produz, estar no nosso site, estar nas nossas redes. E quanto mais a gente fizer um trabalho conjunto de tudo isso, porque conteúdo, ele entra o ProSite, ele entra as landing pages, o e-book, ele entra a nossa rede social levando para esses lugares, ou seja, é uma estratégia onde uma pirâmide, né, que todas as pontas têm que funcionar aí para que isso possa funcionar. Que legal, Lucas. Muito massa, cara. Então, basicamente aí, você, primeiro, né, entendeu um pouquinho de quais eram as dificuldades e necessidades da sua persona, que no caso a Camila. Depois, você distribuiu isso, né, em etapas, né, subdividiu no funil, colocou ali tipos de conteúdo, né, que vão atraindo essa pessoa para conhecer o seu trabalho, para ver que você realmente consegue suprir, né, o desejo dessa pessoa. E aí chega no final, você entrega de mão beijada aí um planejamento para ela aí do que fazer, né, ajuda ela, né, de certa forma, para depois ela pedir o orçamento e converter. Então, acho que é muito bacana, cara. Muito, muito legal aí a tua estratégia. Exatamente, porque quando toda pessoa que se sentir ajudada de alguma forma e gostar do material que ela viu, gostar do trabalho, ela não vai pensar em outra pessoa para ser o fotógrafo, né? Então, basta a gente pensar na gente mesmo, nas nossas experiências, quando de alguma forma uma empresa ajuda a gente, resolve um problema da gente. Esses dias eu fiz uma live no meu canal, e um exemplo, por exemplo, de como isso funciona com a gente mesmo. E dias antes eu tinha comprado com os amigos uma viagem pelo hotel urbano
e a gente ficou com um problema para resolver, que eram vouchers separados, mas a gente queria ir todo mundo numa mesma viagem, enfim. Mesmo nessa época de quarentena, a gente fez uma ligação, cara, e a gente teve um atendimento, a mulher resolveu o problema com educação, com gentileza, assim, mas não deixou nenhuma dúvida. Depois disso, eu mesmo já quero comprar outra viagem, eu falei dessa experiência para todo mundo, ou seja, a pessoa resolveu o meu problema. Logo, já era uma questão de, pô, se eu for comprar uma viagem, eu não vou comprar em outro lugar, vou comprar ali porque, de fato, foi perfeita a experiência, né, como um todo. Que legal. E aí, isso calha muito com oferecer esse tipo de ajuda para os seus futuros prospects, né, cara? Pode ser que a pessoa nem feche com você, mas ela indica para outra pessoa fechar, né? Putz, eu vi aquele fotógrafo lá, você tá vendo o conteúdo que ele tá gerando, putz, me ajudou, é bacana, eu acho que você vai se dar bem com ele, né? Pode ser que não seja para ela, mas ainda ela indique você para outra pessoa, né, cara? Ou pode ser que ela já tenha fotógrafo, né, que, enfim, ela pode cair como noiva nesses conteúdos e isso acontecer. Inclusive, tem algumas landing pages, como aqui, ó, que a gente tem essa pesquisa, sim e não, né, porque se ela já contratou fotógrafo, ela pode ficar à vontade, consumir todos os conteúdos, mas já não cai para mim como uma oportunidade de cliente, porque eu sei que, enfim, para esse cliente eu não vou mais vender, mas eu quero, inclusive, que ela continue consumindo os conteúdos, justamente pelo que tu falou, pode indicar para uma amiga, para uma madrinha, enfim. Sempre existe esse movimento de alguém que vai casar, depois tem a irmã, tem a conhecida, e assim por diante, né? Legal. Ô Lucas, se fosse para dar uma dica aí para as pessoas, né? Eu acho que a pessoa pode olhar para isso e falar assim, nossa, mas ele tem uma equipe gigante, nossa, mas ele tem um super planejamento, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, é muito complexo. Se fosse para seguir aquela coisa, o famoso arroz e feijão, o que você faria, cara, se você tivesse que começar agora a produzir conteúdo? O que você priorizaria nesse momento aí de produzir conteúdo? Cara, sabe que é engraçado porque por mais que a gente faça toda essa organização, tem as landing pages, tem os posts do blog, aí isso eu senti lançando conteúdo para fotógrafos e para noivas também, muitas das coisas que mais engajam eu pegar o celular, por exemplo, e fazer um vídeo ali no Stories respondendo alguma pergunta, uma coisa super informal, em casa, sem produção nenhuma, justamente porque esse lado ele humaniza a parada toda, né? Humaniza a nossa empresa. Essa noiva ela entende quem é o ser humano que está por trás desse trabalho. Então, para a galera que quer começar a produzir conteúdo, gente, primeira coisa, tentem entender as dores desse cliente através, pode ser no Instagram mesmo, bota uma caixa de pergunta ali, qualquer um tem acesso a essa ferramenta, e começa a produzir vídeos diários ali. Por exemplo, toda manhã eu vou responder tantas perguntas, ou vou dar uma dica para a pessoa que está organizando o seu casamento, de simplesmente pegar o celular e se filmar. Qualquer um pode fazer, e já é uma forma de engajar esse cliente com o nosso trabalho, com o conteúdo que a gente produz. Então, hoje em dia é tão prático a gente produzir conteúdo que ninguém tem um motivo para não fazer, né? Qualquer um então, de nós se fosse para dar uma dica para a pessoa começar, a sua recomendação seria ela começar com a audiência dela, começar o básico do básico é pegar o celular e perguntar para a audiência dela o que você precisa, né? Mais ou menos Exatamente. Isso. Né? Tentar entender e aí com o tempo começar a linkar isso, por exemplo, digamos que você esteja falando de um conteúdo ali de, vou dar dicas de lugares para ensaio pré-casamento. E aí, respondendo esse vídeo de uma forma bem informal, eu vou dizer, hoje mesmo eu postei lá no meu site um ensaio, por exemplo, vamos lá, deixa eu dar o exemplo aqui, vou aqui em trabalhos, vinícola, que é uma coisa que a gente usa muito aqui na Serra Gaúcha. Eu vou estar respondendo ali no Stories e vou dizer, hoje mesmo eu postei um ensaio de pré-casamento numa vinícola, corre lá no lucaslevin.com.br, ou seja, aí eu começo a levar, depois de ajudar esse cliente, começo a levar ele pro meu site, que é a nossa intenção, porque obviamente ela vai buscando lugar para o ensaio pré-casamento, ela vai se identificar com o trabalho e já vira uma oportunidade de cliente. É todo esse processo, mas de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais resumida, assim. Mas fácil, basicamente né? Mais fácil, com a mesma teoria. E essa é outra dica para a galera. Além dos conteúdos que vão estar aqui no blog,
Ou A seja, gente só resumindo, você pega a pessoa do Instagram, manda ela para o site e do site ela vai ser capturada através de um formulário. Basicamente isso, né? Resumindo através de aí um formulário, ou mesmo depois de gostar aqui do que ela viu, ó, isso é outra coisa, esse botão ele é sensacional, né? A noiva gostou, ai, que lindo, que lindo, que lindo, pam, solicita orçamento. Show. Então, e aqui é outra dica pra galera, gente. Continue mantendo o site atualizado, aproveitem esse tempo para analisar o que está aqui em portfólio, colocar fotos atuais, fotos que representem o trabalho de vocês. Aqui mesmo na questão de trabalhos, a gente continua atualizando o site com trabalhos que a gente foi fazendo antes de começar a quarentena, justamente porque isso tudo só vai funcionar se esse potencial cliente ele cair aqui nos trabalhos e se identificar com o que ele está vendo. Então é importante que ela se entenda, não, esse fotógrafo, essa pessoa continua trabalhando, tá com material novo, e a gente sabe que é importante para o Google também que a gente continue atualizando e alimentando o nosso site, né? Exatamente, cara. O Google, ele é igual aos clientes. Você tem que dar conteúdo para ele, senão ele te joga para baixo. Porque tem tanta gente produzindo tanto conteúdo agora que se você fica uma semana sem postar coisas no seu site, mesmo que seja isso que o Lucas falou, que é uma excelente dica, repostar trabalhos antigos, né, cara? Pegar os 10 últimos trabalhos que você fez, fazer um post com os 10 últimos. Isso já vira um outro conteúdo, né, cara? Então foi, enfim, são, Imagina, por exemplo, eu pego aqui, quero lançar um conteúdo, 10 lugares para cair, cada um vendo isso na sua região, na sua cidade, enfim, 10 lugares para fazer um ensaio pré-casamento. Aí pega 10 lugares diferentes que você já trabalhou, fotos antigas, lança um conteúdo com isso, bota o nome do lugar, pode linkar para o site do lugar, porque é legal que o Google entenda também que a gente está que o nosso site ele leva para outros sites, assim como que tem outros sites que levem para o nosso, mas ponto, já é um conteúdo para noiva, você usou trabalhos que já tinha, e, ou seja, a gente tem que seguir trabalhando, seguir, e aqui no portfólio, obviamente, a gente vai estar sempre revisando e ir trocando, vou trocar as fotos da capa do meu site para que a pessoa que já entrou, ela entre de novo e tenha uma experiência diferente. Enfim, vamos aproveitar esse tempo para fazer coisas produtivas, né? show de bola, cara, show de bola. Resumindo aí, se a pessoa não sabe por onde começar, vai lá, atualiza o portfólio e avisa no Instagram, ó, atualizei o portfólio. Acho que isso já vai dar um baita no resultado, né, cara? Só E começando. só começando com isso, e vou deixar um desafio para a galera aqui, gente, pegue o seu celular e larga no Stories. Pessoal, estou aproveitando a quarentena, você noiva, ou quem atende newborn, enfim, você mamãe, ou quem atende gestante, enfim, vai se comunicar com esse cliente, fazer um vídeo e dizer, eu quero começar a ajudar vocês com alguns conteúdos práticos, alguns conteúdos diários, enfim, e gostaria de saber aí qual a tua maior dúvida, qual a tua maior dificuldade na gestação, ou se é uma noiva na hora de organizar o casamento, enfim. E com base nisso, começa a fazer vídeos ou simplesmente responder essas perguntas, sempre que possível, levando para o site para que aos poucos a gente vá cada vez mais amarrando, não sei se é a palavra ideal, mas Uhum. mantendo essa pessoa dentro do que a gente produz aí. Massa, cara. Muito massa. Acho que deu um baita de um overview aí estratégico aí do que a pessoa pode tomar de ação agora, né? Eu acho que, como a gente falou ali no começo, né? São estratégias que o Lucas utiliza aí no negócio dele para poder se diferenciar, né? E quando eu digo diferenciação, ela não é só da fotografia, é do como você distribui todo esse conteúdo, né, cara? Não adianta nada a gente ter uma fotografia maravilhosa e ninguém saber que ela é maravilhosa. Quem se conecta com ela, não adianta você fazer uma fotografia maravilhosa e ela tá lá escondida no HD, escondida no HD. Então fica aqui também a provocação para você que não tem um site. Meu, abre aqui, ó, vou fazer até, vou criar aqui mostrar a minha tela agora, Lucas. Deixa Como eu é parar aqui. simples de você criar um site na Album. É só realmente albumpro.com e você clica em criar conta grátis.
Com 3 passos você já começa, coloca o seu nome e e-mail, cria conta grátis e já inicia o seu site na Album. Então, simples assim. Então, voltando aqui, Lucas e eu. Opa, Estamos aqui, estamos aqui. Então é isso, gente. Queria essa dica aí das estratégias do Lucas de se diferenciar. Elas são um ponto de partida para você, né? Acho que ele mostrou ali como ele estruturou do começo ao fim os conteúdos dele para poder realmente atingir como se fosse um sniper. Quem se conecta com um tipo de trabalho dele com exemplos práticos. E, Lucas, queria, enfim, que você deixasse uma dica final para a galera aí, para qual ação que você acha que a pessoa deve tomar agora, na sua opinião. Se eu tenho que tomar uma ação agora para ser como se fosse uma vacina aqui pro meu negócio, o que você recomenda que as pessoas façam nesse momento agora e também que pode servir para sempre? Acho que agora você está no meio da guerra, tem que ser uma vacina, mas que pode servir para o resto dos tempos, né, exato. cara? Acho que todos nós estamos no meio da guerra, né? Essa situação, de alguma forma, ela afeta todo mundo, o que é bom pelo ponto de vista que a gente está buscando soluções. E quando a gente está buscando soluções, eu preciso estudar, eu preciso aprender algo novo, preciso oferecer soluções para o meu cliente. Então, motiva a gente a, de fato, produzir, a tirar a bunda da cadeira, como a galera fala. E isso faz um link com o que tu falou. Por exemplo, não adianta nada a gente ter um trabalho incrível como fotógrafo e esse trabalho não ser vendido e ninguém chegar até ele não chegar até o nosso potencial cliente. Da mesma forma que não adianta nada eu fazer todo um trabalho de gerar conteúdo, de pensar numa estratégia de conteúdo, de marketing, e chegar lá no final e o trabalho ser ruim. Porque isso só vai Uhum. fazer sentido se esse potencial cliente ver esse trabalho e gostar, se identificar também. Então, esse é o momento da gente aproveitar, primeiro, para seguir evoluindo o nosso trabalho, seguir estudando. Tem muito conteúdo, se a galera souber filtrar, tem muito conteúdo bom, inclusive de forma gratuita, que pode ser consumido para melhorar o seu negócio, melhorar a sua fotografia. E a segunda coisa é ficar esse desafio de gerar um conteúdo que resolva problemas dos teus clientes, um conteúdo de fato de valor. E eu tenho certeza que a galera vai dizer, mas Lucas, eu não consigo fazer vídeo no Stories falando, ou eu não me sinto bem, ou enfim. Gente, a gente tem que deixar de querer ser perfeito. Porque é isso que impede a gente de gerar conteúdo, de colocar a cara ali. Eu mesmo eu me considero uma pessoa tímida, então passo por um processo constantemente aí de, cara, vamos lá, vamos botar a cara. E o mais incrível disso tudo é que não precisa ser perfeito. Justamente porque sendo imperfeito fica mais humano e as pessoas se conectam muito mais com o que a gente faz. Então, quando a gente simplesmente vira essa chave de, cara, eu só vou botar a cara e fazer. Aí tem aquele thread clássico, antes feito do que perfeito. E então bota a cara, faz, essa é a minha dica, e você começa a perceber que no segundo vídeo já ficou um pouquinho melhor, no terceiro ficou um pouco melhor, e com o tempo a gente vai chegando num estado de excelência, que não é perfeição não existe, Uhum. existe a busca dela. E esse planejamento de conteúdo que eu compartilhei no início, a galera pode, nossa, que coisa mais complexa, enfim, mas depois que você começar a fazer esses vídeos, começar a produzir esse conteúdo para o seu cliente, eu sugiro também, gente, faça um planejamento, nem que seja, por exemplo, vou colocar ali no arquivo de Word, de segunda-feira vou fazer um vídeo sobre tal ponto, terça sobre tal coisa, quarta, aí a gente começa a fazer conteúdos de forma mais organizada, né? Não é simplesmente Uhum. botar a cara ali e falar qualquer coisa, porque isso não é um conteúdo, isso é perda de tempo para quem faz e para quem consome. Então, Exatamente. faça um planejamento depois de começar a produzir esse conteúdo da forma mais simples possível. Por exemplo, como a gente faz esse planejamento? Eu vou dar o exemplo das nossas aulas semanais que eu faço para os fotógrafos lá no canal do YouTube. Nas pesquisas que a gente fez, eu tirei pelo menos uma ideia de 100 títulos, 100 coisas para conteúdo, 100 problemas aí, 100 dores da galera, e comecei a fazer um planejamento, ter o planejamento feito até o final do ano já, eu sei, lá no dia tal de setembro, a nossa aula vai ser sobre tal assunto. Isso ajuda a gente a se organizar muito mais
e, de fato, resolver esse problema da galera que foi falado no início. Então, gente, perca o medo da perfeição, de botar cara, o negócio é a gente ser melhor do que a gente foi ontem. E aí isso vale para tudo, né? No trabalho, no colocar cara e gravar um vídeo, no produzir um conteúdo de forma geral. Aí. Show de bola, Lucas. Cara, não tem nem como falar aí essa dica final, acho que é a mais matadora de todas, né? E esse era o conteúdo de hoje. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Brigadão, Lucas, por todo o compartilhamento aí, abrir a caixa, né, cara? Todo mundo que vem aqui conversar é cliente Album, é pessoas que estão no campo de batalha fazendo acontecer, e é por isso que a gente quer compartilhar isso com você que está assistindo, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, já manda para os seus amigos ali no grupo do Telegram. Eu vou deixar alguns links extras aqui que eu peguei com o Lucas e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço. Valeu, abração.